Eu começo falando sobre... Nós vamos ter nessa mensagem hoje apenas duas porções. Uma porção eu queria falar sobre um testemunho, e na segunda porção nós vamos entrar num pequeno estudo bíblico de 2 versículos que nós vamos analisar. E nessa primeira parte, não é um testemunho pessoal meu, mas eu procurei, eu gosto muito desse assunto, eu acho no mínimo fascinante, observar como o mundo enxerga o Evangelho, como é a visão que o mundo tem a respeito do Evangelho. E nós temos uma história longa de cristianismo, né? Desde que ele nasceu até hoje, quanta coisa aconteceu. A igreja cristã tem alguns episódios vergonhosos na sua história, que a gente preferia apagar, que a gente preferia que nunca tivesse acontecido, mas que marcaram e mancharam a nossa história, e a gente não tem como voltar atrás e fazer diferente. A gente pode fazer novas escolhas hoje. Também tem momentos maravilhosos, momentos de grandes coisas e boas coisas. A gente vive um tempo muito especial na igreja, nos tempos de hoje, mas eu gosto muito de observar isso. Alguns anos atrás, eu fui apresentado a um canal do YouTube que fala sobre essa experiência de pessoas que não tinham nada a ver com Jesus e um dia tiveram um encontro com Ele, só que não são pessoas como eu e você, são pessoas que já têm um status de fama, de conhecimento. Então são algumas celebridades do esporte, da música, do cinema, da televisão, que tiveram um encontro com Jesus e contam um pouquinho da sua experiência. E nesse site eu observei algumas pessoas que eu nem sabia que professavam a fé em Cristo Jesus, e uma delas chamou a minha atenção, e o nome dela não sei se você conhece, mas eu acho que pelo menos algumas pessoas aqui devem conhecer essa senhora que chama-se Annie Rice. Quer ver como muita gente conhece? Quem já tinha ouvido falar na Annie Rice? Levanta a sua mão. 4 pessoas, beleza. Então, eu acho interessante que você não conheça, porque realmente no Brasil ela não é tão famosa pelo seu nome, mas a sua obra com certeza é conhecida. Essa Annie Rice, ela é uma dessas pessoas que dá o seu testemunho de como ela se encontrou com Jesus. E quando eu digo que você não conhece, mas talvez você conheça porque você conheça alguma das suas obras, é porque ela é responsável por juntar no mesmo filme os 2 maiores galãs de um tempo atrás, que eram o Brad Pitt, lindo demais, né, gente? Olha. E o Tom Cruise, olha os dois, que estão lindos nesse filme Entrevista com o Vampiro. Ela é responsável pelos livros de essa saga extremamente, nada cristã, com certeza, gótica, fantasiosa, um outro mundo, uma outra dimensão, como ela reconhece, que vendeu muito, mais do que você imagina. Ela, na verdade, ela é escritora de talvez mais de 70 livros. Ela vendeu mais de 100 milhões de cópias. Ela é extremamente rica, extremamente inteligente, pesquisadora, historiadora. Embora a gente não conheça, existem algumas coisas que a gente sabe hoje, porque ela pesquisou e contou para a gente, embora a gente não dê crédito a ela. Mas ela ficou famosa, claro, quando suas obras começaram a ir para a tela grande, para o cinema, e um dos filmes talvez mais famosos é esse. Eu nunca gostei de vampiro, na verdade eu morria de medo de qualquer coisa, de vampiro, lobisomem, Frankenstein, tinha pesadelo de vez em quando, não assistia a filmes de terror, mas eu tinha um primo muito querido, um amigo meu, que ficou fascinado e leu os livros dela, e me falou que eu tinha que assistir esse filme. Eu fui assistir, saí do filme sem entender muita coisa, e com um pouco de medo de como é que ia ser aquela noite, mas tudo bem, né? Eu sempre percebi em certas obras, tanto da literatura quanto do cinema, que o autor passa um pouco do que está no coração dele, mostra um pouco de, talvez, como é que pensa, como é que sente a vida. E deu para perceber que essa autora tinha muitas, talvez, trevas na sua vida, com base no que ela escrevia. Foi muito surpreendente para mim. Um dia, antes de ver esse vídeo, eu fiquei sabendo que a Annie Rice tinha se convertido. E aquilo chamou a minha atenção. Eu falei, meu Deus, eu acho que ela não tinha nada a ver com o cristianismo. E eu fui confirmar a história dela, que ela nasceu numa família cristã,
E nos Estados Unidos o catolicismo é bem diferente do catolicismo no Brasil, não tão diferente, mas com certeza tem um contraste bem grande. Mas era uma família cristã muito séria com as coisas de Deus, mas ela conta que aos 18 anos ela saiu, ela abandonou completamente tudo que dizia respeito a Deus. Ela escreve da seguinte maneira: eu abandonei violenta e totalmente a fé. Rompeu, na verdade, com a igreja, da maneira como ela enxergava. E já no final dos anos 90, 98, com mais de 50 anos, 50 e poucos anos, ela conta esse momento onde ela volta à fé. Ela começa novamente a andar com Jesus. E ela começa a dedicar agora o seu talento de escritora à obra de Deus, como ela mesma coloca. E ela escreveu uma trilogia de livros que falam sobre Jesus, só que são livros fictícios, que são muito interessantes. Eu, embora não tenha lido, eu já ouvi algumas pessoas mencionando que são livros fascinantes. O primeiro deles é esse, todos eles, eu acho que eles não têm em português, eu imagino que não. Cristo Senhor, fora do Egito. Ela conta a história de como é que Jesus era quando criança. Embora a gente não tenha, é fictício, é um livro fictício, não tenha muito registro, ela era fascinada com esse tipo de coisa e começou a escrever a respeito disso. Então ela conta a história de que Jesus, quando criança, fazia milagres, assim, só por diversão, né? Ou seja, era ficção mesmo. Outra obra que ela fez também, na continuação, era a Estrada para Caná. E por fim ela fez também uma autobiografia a respeito da sua própria conversão. No final do primeiro livro, do Christ the Lord, ela explica como é que ela veio a esse momento de se encontrar com Jesus, depois de anos e anos e anos, longe de tudo que dizia respeito à igreja. E é uma história completamente específica. Quando eu contar rapidinho para você a história da conversão dela, você vai ver que dificilmente qualquer pessoa tem esse tipo de conversão, porque foi totalmente baseada no intelecto dela. Não foi uma experiência transcendental, não foi uma experiência de um milagre que aconteceu, foi simplesmente uma busca. Ela, muito fascinada com a história, historiadora que ela é, ela ficava impressionada como certas coisas permaneciam e conseguiam sobreviver aos tempos. Uma delas eram algumas religiões. Pouquíssimas religiões resistiram e permaneceram com o tempo. E o judaísmo foi uma delas. E ela ficou impressionada com isso. Por que o judaísmo permaneceu? Porque até mesmo com a destruição do templo, quando aconteceu, era para ter terminado, porque a única maneira de se praticar o judaísmo, segundo nós lemos no próprio Antigo Testamento, é com um templo, onde o sacrifício acontece. Sem um templo não dá mais. Mas houve uma substituição de como isso iria acontecer, e hoje, até hoje, nós temos a religião dos judeus bem estabelecida, bem firmada, com outras talvez com uma visão diferente a respeito de como era antes. Mas aquilo era fascinante para ela. Por que os judeus... Ela começou a estudar, e ela descobriu algo que a gente sabe muito pouco, que é a respeito de uma guerra que aconteceu justamente. A gente tem pouca literatura sobre isso. No ano de 70, aproximadamente, depois de Cristo. Conforme Jesus até tinha predito. E ninguém tinha levado tão a sério quando ele falou. Mas que Jerusalém seria destruída, saqueada e o templo seria completamente jogado abaixo. Aquilo era muito forte, era muito importante. É um dos momentos mais marcantes na história dos judeus. E existe uma história dessa guerra que é narrada por um historiador também famoso, que era judeu e romano, chamado Josefo, Flávio Josefo. Talvez seja um dos caras mais importantes na história, porque só ele escreve algumas coisas daquele tempo, ninguém mais escreveu. E ele narra quase que hora por hora, cada hora dessa guerra que está acontecendo. Em algumas batalhas que duram tanto tempo, ele vai narrando. E aquilo era fascinante para ela, que sensacional, que fantástico. A história não é nada bonita, o que acontece é barbaridade, muita gente morrendo do jeito mais horroroso que você puder imaginar. Eu nem vou contar para você, depois você busca saber. Mas ela ficou fascinada de como isso acontecia, escreveu muito a respeito. E ela fez uma pergunta para ela mesma: onde mais eu consigo encontrar informação sobre isso? E ela pensou: já sei, no Novo Testamento, que ela já conhecia. Nós temos lá um relato histórico, supostamente histórico, de Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam exatamente desse tempo. Porque supunha-se que esses homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, tinham escrito os evangelhos, ou o evangelho,
muitos e muitos anos depois do que tinha acontecido. Alguns acreditavam que nem tinha sido Mateus, Marcos, Lucas e João, tinha levado o nome deles, mas foram séculos depois que alguém escreveu. Por isso que muita gente acreditava que eram fábulas, que era mentira, que nenhum daqueles milagres realmente tinha acontecido. Só que ela, embora cética, foi buscar, foi procurar, e ela foi procurar alguma coisa sobre as guerras dos judeus dos anos 70, após de Cristo. Não encontrou nada, não tem nada no Novo Testamento falando sobre isso. No máximo, Jesus prevendo que o templo seria destruído. Jesus fala, não vai ficar nenhuma pedra sobre pedra aqui. E foi exatamente o que acontece. E ela ficou impressionada com isso. Por que ninguém fala sobre isso? E ela pensou, talvez seja porque foi escrito antes daquilo acontecer. O que significa que o que Mateus, Marcos, Lucas e João estão escrevendo tem a ver com gente que ainda estava viva e presenciou o que aconteceu. E ela começa a entender, então isso pode ser um relato histórico muito certo, muito acurado, de que realmente um homem existiu, morreu e ressuscitou. E ela se encontra nesse momento com Jesus e entrega a sua vida a Ele. Não foi assim também que você se converteu? Exatamente desse jeito? Não é essa a sua história? Não, né? Ninguém. Mas ela foi nessa busca meramente intelectual, muito inteligente, e ela descobriu, não tem como negar essa verdade. Ela tem um reencontro com Jesus e começa uma vida com Deus. E o que ela começa a escrever é sensacional. O que ela começa a divulgar da sua própria experiência, como alguém que não acreditava em nada e agora acredita em Deus com uma paixão tão grande. Ajuda muitas pessoas, inclusive ateus, a repensarem a questão de quem Deus é e quem é o seu Filho. O que fica muito ruim é que em algum momento você vai perceber que ela muda um pouco, aparentemente, de ideia. Mas deixa eu mostrar para você um trecho do que ela escreve sobre a sua conversão, que eu acho fascinante, eu acho sensacional, embora não tenha lido o livro, eu gostei muito de saber dessa parte. Ela escreve a respeito da sua conversão assim: ele, Deus, falando sobre Deus, sabia como ou por que tudo aconteceu. Ela está endereçando isso a uma série de pessoas, muita gente que é cética e faz essas perguntas: por que certas coisas acontecem? Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Por que essa tragédia, esse problema, seja o que for, aconteceu? Ela mais ou menos está falando sobre isso e fala: ele sabia como e por que tudo aconteceu. Ele sabia qual a disposição de cada alma em particular. Ele não ia deixar nada acontecer por acaso. Isso é muito interessante para alguém que não acreditava em Deus. Ninguém iria ao inferno por engano. Este é o seu mundo, tudo isso, todo esse mundo, Ele tem controle total sobre isso. A sua justiça, sua misericórdia não eram a nossa justiça ou a nossa misericórdia. Que bobagem até imaginar uma coisa dessas. Eu não precisava saber como Ele salvaria os iletrados e os não batizados, ou como Ele redimiria os pagãos convictos que nunca invocaram o seu nome. É uma pergunta que às vezes a gente faz. Não é injusto, não é que uma pessoa que nunca conheceu a Jesus vá para o inferno? Ela está falando: eu não preciso saber disso. Ele sabe propriamente. Eu não precisava saber como os meus amigos gays encontrariam o caminho para a redenção, ou como meus esforçados amigos humanistas e seculares poderiam ou receberiam o poder da sua graça salvadora. Eu não precisava saber por que pessoas boas sofriam agonia ou morriam em dor. Ele sabia. Uma maneira de se render completa. Rendição, obrigado, completa. Ele sabia. E foi o seu saber que me dominou, que me conquistou. Seu saber que se tornou completamente real para mim. E porque eu deveria permanecer separada dele só porque eu não conseguia entender tudo isso? Ele conseguia. O que ela está colocando é: por que eu acho que eu preciso saber tudo para confiar em Deus? Ela está falando com um grupo de pessoas que têm os mesmos questionamentos, e eu não consigo entender um Deus assim. Ela fala: é porque o seu Deus é pequeno demais. Mas quando você compreende, quando você sabe que você chega no limite do seu conhecimento, do seu saber, da sua capacidade, você precisa confiar que Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo e o que vai acontecer. Eu acho sensacional alguém que se considerava ateia, esse é o feminino, agora consigo escrever algo assim. E não terminou, ela fala: foi o amor.
que me trouxe a essa consciência, amor que me trouxe a uma completa confiança nele, uma confiança de que Deus, que nos fez, não poderia jamais nos abandonar, que a aparente insignificância do nosso mundo era o limite da nossa compreensão, mas nunca o limite da compreensão dele. Isso deixou muita gente fascinada. O que ela estava escrevendo era transformador para muitas pessoas, mas quando chega em 2010, algo muito chato acontece, ela abandona o cristianismo. Ela escreve na sua página do Facebook: hoje eu estou saindo fora. Que é frustrante, não faz isso, por que você estava indo tão bem? Mas ela explica muito bem, ela coloca da seguinte maneira: hoje eu estou deixando de ser uma cristã, eu estou fora, eu permaneço comprometida com Cristo, como sempre, mas não como sendo cristã ou como parte do cristianismo. E o que ela fala em seguida, que chamou bastante a minha atenção, e é o tema dessa manhã. Ela fala assim: é simplesmente impossível para mim pertencer a esse grupo briguento, hostil e competitivo e merecidamente infame. Ela está dizendo: eu não tenho o menor problema com Jesus, eu tenho problema com as brigas, com hostilidades, com a competitividade. Eu não quero pertencer a isso. E eu sei que tem gente que não está falando, mas por dentro tem gente falando amém nesse momento. Inclusive lá, tem gente que nunca falou amém, está assistindo pela internet, está dizendo amém nesse momento. É isso, porque isso traduz o sentimento de muita gente. Eu amo Jesus, mas é difícil lidar com esse povo. Não é fácil estar envolvido nisso tudo, embora muitas vezes nós façamos a mesma coisa. E ela fala assim: por 10 anos eu tentei, eu falhei, eu não consegui, eu prefiro ficar de fora, minha consciência não permitirá nada além disso. O que você está falando? Sua consciência, que foi baseada em Cristo, está dizendo para você que você não deve ser cristã. Minha fé em Cristo é central para a minha vida. Minha conversão de uma ateia pessimista perdida em um mundo que não entendia para uma crente otimista. É como se ela se considera. Eu era pessimista, agora sou crente otimista em um universo criado e sustentado por um Deus amoroso. É crucial para mim. Ela está querendo dizer: eu não abro mão dessa verdade. Mas seguir a Cristo não significa seguir os seus seguidores. Cristo é infinitamente mais importante que o cristianismo e sempre será, não importa o que o cristianismo seja, tenha sido ou venha a ser. O meu compromisso com Cristo permanece no coração e no centro da minha vida. Minha transformação nele é radical e contínua. O que sinto agora é que sou chamado a ser de fora, mas ainda em Cristo. Afastar-me das palavras cristão e cristianismo é algo que a minha consciência exige de mim. Eu não sei se você está pensando: André, essa é a sua mensagem hoje, você vai convidar todo mundo a abandonar a igreja? Porque eu acho que não vai ficar bom para você, né? E não, essa não é a minha mensagem. Na verdade, eu queria junto com você pensar em como essa história poderia ser diferente. Porque, mais uma vez, eu e você conhecemos muitas pessoas que talvez não falariam com essas palavras, mas que traduziriam exatamente o mesmo sentimento. Pessoas que dizem assim: Jesus é maravilhoso, Ele é tudo para mim, mas não dá para suportar, não dá para continuar, não dá para conviver com certas questões da sua comunidade, da sua igreja. Eu amo ter uma conexão com Jesus, mas fico indignado com religião, com o que a igreja se tornou. Porque na igreja parece que, e eu já falei isso algumas vezes, eu espero não chocar você, tem as piores pessoas muitas vezes, que vão te condenar, que vão fazer tudo para você se sentir alguém indigno. A igreja muitas vezes traduz essa mentalidade que a gente quer muito de você, mas não tem muito para te oferecer. A gente quer muito mais que você faça alguma coisa do que façamos algo por você. Na semana passada, com base no que a gente falou,
Talvez você fique tranquilo em entender que não tem problema a Anne Rice abandonar o cristianismo, que ela está chamando, porque a expressão cristão, ela pode ser definida e redefinida, e mal definida, e distorcida, e aplicada de 1000 maneiras diferentes. A palavra cristão aparece como um termo que foi imposto a nós não escolhemos ele. Alguém começou a nos chamar desse jeito, aos seguidores de Jesus lá no primeiro século, mas eles mesmos não se chamavam assim. Cristão era uma palavra pejorativa, era um apelido que deram para o grupo que seguia Jesus, porque se parecia com ele, mas não necessariamente era algo atraente para o público. A maneira como, quando você estuda o Novo Testamento, que Jesus chama os seus seguidores e como eles mesmos se chamavam, era uma palavra trazia muito maior responsabilidade e que é extremamente importante. A gente estudou ela semana passada. Qual é essa palavra? Discípulo. E por que essa palavra, eu tenho usado a expressão, ela é aterrorizante? Por que ela é tão forte? Por que ela nos chama tanto a uma responsabilidade? Porque Jesus define muito bem o que é um discípulo. Não dá margem para você dizer, eu acho que discípulo é isso, aquilo outro. Não, ele já definiu, já está estabelecido. Ou você se encaixa no que ele falou, ou você não é. Você pode ser cristão, você pode ser evangélico, você pode ser outras 40 coisas que você quiser. Mas para ser discípulo, a maneira como Jesus o define é, desculpa a redundância, definitiva, é determinante. Qual é a maneira como Jesus define? O que revela, que prática real mostra que alguém é um discípulo de verdade? A gente falou disso na semana passada. E antes da gente entrar no versículo, agora a gente entra na porção do estudo bíblico, eu queria falar principalmente aos homens. Quantos homens tem aqui? Digo amém. Amém. Nós temos, diferente um pouco das mulheres, eu espero que nenhuma mulher se sinta ofendida por isso, não é de maneira nenhuma a intenção, uma maneira às vezes de enxergar certas palavras de maneira diferente. Especialmente quando se trata disso. O que Jesus vai falar com a gente, é muito fácil um homem, às vezes mulher também, mas muitas vezes um homem falar assim, isso não encaixa muito comigo, parece ser um pouco mais feminino do que masculino, parece que ele está pedindo uma coisa de mim, que Jesus não está entendendo qual é o meu contexto, qual é a realidade onde eu vivo. Para ser homem de verdade, eu não sei se eu consigo e posso fazer isso. Pode parecer para você suave demais. De maneira nenhuma, eu acho que para mulheres também pode parecer, porque nós fomos informados distorcidamente a respeito de Jesus. É muito raro você ver um filme retratando Jesus que eu acho que faça jus a quem ele realmente era. Porque na leitura bíblica, quando você lê a sua Bíblia, não tem som, né? É só letra, você não sabe a entonação, você não sabe o tom da voz, você não sabe como é que a pessoa está falando aquilo. E quando muitos de nós, inclusive cristãos, inclusive evangélicos, protestantes, mas no mundo inteiro muita gente fala a palavra Jesus, o que todo mundo pensa é nisso. E deixa eu te falar, esse não é ele. Não apenas eu estou falando dos traços do seu rosto, eu estou falando do que muitas vezes nós vemos exemplificado nessa face. Então, homens principalmente, mas mulheres também, não me leve a mal. Se você quiser saber, eu até escrevi isso aqui, se você quiser saber o que Jesus queria dizer quando ele falava, preste atenção ao que ele fazia. Se você quiser saber o que Jesus queria que todo mundo entendesse quando ele abria a boca e falava, bastava olhar para a sua prática. Nós não estamos falando de um homem fraco, tão manso e tão suave, claro que ele era manso, mas que perca a sua força e a sua coragem. Nós estamos falando de um homem de 33 anos de idade, que tem uma coragem que nenhum de nós aqui tem, que é capaz de entrar numa cidade sabendo que ele vai ser morto naquela cidade, todo mundo dizendo para ele não vai, e ele vai assim mesmo, em plena consciência, completamente sóbrio. Um homem de 33 anos de idade, que cresceu a sua vida, passando muitas vezes por corpos, cadáveres, que estavam em decomposição em cruzes.
porque deveria ser um exemplo que os romanos davam aos judeus. E muitas vezes, talvez como criança, a mãe dele devia até tapar os seus olhos, não quero que você veja isso. Mas que cresceu vendo, e que estava marchando para Jerusalém, sabendo que aquilo iria acontecer com ele. Um homem que é preso e poderia apenas com uma palavra se defender e ser completamente livre, mas não o fez. Eu queria que você entendesse a autoridade de quem está falando com a gente hoje. Aquele quem eu e você estamos reunidos aqui em seu nome, louvamos o seu nome e precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Um homem que foi espancado, torturado, levou um tronco para cima de uma colina e lá ele foi crucificado e sangrou até a morte. Mas algumas horas antes disso acontecer, algumas horas antes desse momento, ele está reunido com os seus 12 amigos mais próximos. Um deles sai, vai embora, não é tão amigo assim, e ele está dizendo o que parecem ser as suas últimas palavras. Eu acho que se você sabe que você tem as últimas palavras para dizer a alguém, você presta muita atenção ao que você vai falar. É mais ou menos como se Jesus dissesse assim: olha só, gente, se vocês esquecerem de tudo, guarda só isso. Presta atenção só nisso aqui que eu vou falar. E ele fala o que a gente tratou na semana passada: eu quero dar a vocês um novo mandamento. Talvez os seus discípulos pensassem assim: o que a gente mais tem na nossa cultura é mandamento. 600 e tantos, 613 se não me engano, mandamentos. Jesus, você já apontou para a gente que os dois principais resolvem a questão, que basta amar a Deus e amar as pessoas, amar o nosso próximo como eu amo a mim mesmo. Jesus vai falar, mas é um novo. E você vai perceber que não apenas é um novo mandamento, pode ser o único que realmente interessa. E ele fala assim, e a gente vai caminhar um pouco mais para frente nos próximos domingos para falar um pouco sobre como Jesus olha para isso. Ele fala, eu quero que vocês amem uns aos outros. E João está anotando, mas realmente Jesus não é tão novo assim. Não, peraí, eu não terminei. Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. A gente falou sobre isso semana passada. Depois você ouve. A marca disso é o que Jesus fala logo em seguida, no versículo 35, ele fala assim, esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros, provará, será a prova, será a evidência ao mundo que vocês são meus discípulos. Não tem uma outra maneira, não existe uma maneira número 2 de identificá-los como meus discípulos. É dessa maneira que as pessoas vão perceber que vocês são meus. Quem está vivo aí, diga amém. Eu sei que se você estiver sentindo sono, não sei, mas preste atenção, que se você tiver guardado alguma coisa, se eu for capaz hoje, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, de traduzir algo para você, é basicamente isso é isso. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida cristã, o que você quiser. Mas Jesus está dizendo, esquece tudo mais. Se você fizer só isso, é o que interessa. É como alguém vai te identificar como alguém que é meu. Eu pergunto quase todo domingo aqui, quem aqui é de Jesus? Todo mundo levanta a mão. Ele talvez pensaria 2 vezes, falando, não é muito bem assim. Quem é aqui de Jesus é aquele que faz isso daqui. É como você é reconhecido como meu. Essa deve ser a característica determinante. Como nós tratamos uns aos outros, observando os interesses dos outros. 55 anos depois que Jesus falou isso, aproximadamente 55, João, que estava lá naquela noite, que estava lá naquela cruz, observando o que estava acontecendo, ele agora é um homem idoso, ele é um homem mais velho. E João é o único dos discípulos de Jesus que sobreviveu aquele tempo todo, sobreviveu a 4 imperadores. Na época de Jesus, Tibério, depois veio Calígula, depois veio Cláudio e por fim veio Nero, que coloca a culpa nos cristãos, a perseguição o tempo todo. João viu a igreja crescendo.
A gente não vê muito ele falando sobre isso. Você vai ver no final da sua Bíblia 3 cartas que ele escreve para a igreja, pequenas, parece que são bilhetes. Mas ele viu a igreja crescendo, ele viu toda a perseguição e quanta gente morreu. João é fantástico como ele descreve a questão do que está vindo contra a sua doutrina, a doutrina de Jesus. Ele viu, ou então soube que Pedro foi morto, Paulo foi morto, Mateus foram executados, Pedro foi crucificado, alguns dizem de cabeça para baixo, e tantas outras mortes, quanta destruição, quanta gente morreu pelo que parecia ser uma causa, uma ideia de um homem que pregava amor. Eu queria que você soubesse hoje que foi muito mais do que isso. Talvez João seja o último realmente que restou, sobrevive à destruição de Jerusalém, que é um momento marcante, como eu disse a você, viu o templo sendo destruído, viu os judeus sendo banidos de Jerusalém, viu quando a cidade santa do Senhor, agora judeus não podiam entrar mais lá. E ele escreve, alguns não sei se anos ou meses atrás, nós tivemos uma conferência com o pastor Tony Cook, não sei se ele veio aqui uma vez, aqui na igreja, pregou aqui para a gente, pastor americano, e eu tive a oportunidade de sentar um pouquinho, conversar com ele, e ele é muito estudioso, sabe muita coisa, e ele me contou um negócio que eu não sabia a respeito de João, que João, já idoso, ele tinha muitas igrejas cristãs onde ele visitava e muitas vezes pregava. Todo mundo, né? Imagina, que oportunidade maravilhosa. João vai vir aqui na igreja para pregar. Um cara que andou colado com Jesus o tempo todo durante o seu ministério. Um cara que tinha muito para falar. Todo mundo queria ouvir. Naquelas igrejas onde ele ia, já bem idoso. Alguns dizem que ele era carregado, muitas vezes já no final da sua vida, colocado no lugar para sentar e pregava. E os homens, né, responsáveis pela igreja, a gente está falando de primeiro século, lá atrás, aqueles homens falavam: João, você é um tesouro para a gente, qualquer coisa que você falar vai ser importante demais. E eles esperavam que João trouxesse uma mensagem nova. João pregava a mesma mensagem dia após dia, ano após ano, ele nunca mudava aquela mensagem. Preste atenção aqui, a mensagem de João era uma só, e ninguém acreditava mais. Não é possível que ele vai falar de novo sobre isso. Não sei se já aconteceu com você aqui na igreja. Não é possível que o pastor vai falar de novo sobre isso. Vai falar sobre filho pródigo outra vez, vai falar sobre amor outra vez, vai falar sobre fé de novo. A gente já, não, são 40 semanas falando sobre esse assunto. Pastor André, vira o disco. Era mais ou menos assim. João vai falar. E o pastor Tony Cook falou que era frustrante para aqueles homens que já tinham ouvido aquela mensagem tantas vezes. E ele repetia o que ele escreve em 1 João no capítulo 4. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. João, querido, é sério? Você ainda continua nesse negócio? De lá para cá você viu quanta coisa aconteceu? Quanta destruição aconteceu? Você ainda está... Será que a gente não devia estar pregando outra coisa para ver se a igreja era ativada e se levantasse, guerreasse e vencesse Roma? João, é isso mesmo, a gente vai continuar falando sobre amar uns aos outros. E ele continua: aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e que conhecem a Deus. Não são aqueles que estudaram muito sobre Deus, não são aqueles que respondem todas as perguntas teológicas, não são aqueles que aparentemente têm muito conhecimento filosófico, antropológico, sociológico sobre religião, sobre Deus. Não. João está falando daqueles que amam, mostram que são filhos de Deus, que conhecem a Deus como Ele quer ser conhecido. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus. O que tem que fazer você pensar?
Não, André, não é possível, porque eu conheço um pastor que trata mal todo mundo, mas ele conhece Deus, porque ele prega com a beleza. Não conhece não. Segundo a gente está lendo aqui na palavra de Deus, não conhece a Deus. Não, tem uma irmãzinha que faz um estudo bíblico, que é uma beleza, uma inteligência, uma capacidade, ninguém gosta de ficar perto dela, é terrível, mas ela tem que conhecer a Deus? Não. Segundo a gente está lendo na palavra de Deus, pode conhecer o que for da Bíblia, pode ter estudado uma enciclopédia inteira. Se alguém não ama, está demonstrando alguma coisa, está revelando alguma coisa. Quem está vivo aí, diga amém. Por que, João, se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus? Porque Deus é amor. Espera aí, João, você está simplificando muito. Deus é muito mais. A gente, né, na igreja cristã, se alguém perguntar para você, me explica quem é Deus, a gente vai começar com aquelas palavras que começam com O, né? Deus é onisciente, onipresente, onibus, sei lá o que, um monte de coisa. Ele é tudo, aí você vai para todos os seus adjetivos, ele é todo poderoso, ele sabe tudo que está acontecendo, e João poderia falar, tudo isso é muito verdade e revela, mas deixa eu falar para você, tem algo que está acima disso tudo. A única palavra como ele se deixa realmente ser definido é amor. Deus é amor, João. Depois de tudo que você viu, depois de tudo que você experimentou, você ainda pode dizer isso. Você soube o que aconteceu com Pedro? Soube. Você sabe quantos dos discípulos foram martirizados? Perdi a conta. Você sabe o que está acontecendo com a igreja? Como Jerusalém foi destruída? Como o povo está sendo perseguido? E você continua dizendo que Deus é amor? Deus mostrou quanto nos amou enviando. Deixa eu voltar lá em cima para você prestar atenção. Deus o quê? Mostrou quanto nos amou enviando o seu único filho a esse mundo pecaminoso para que pudéssemos viver por meio dele. A maneira como Deus revela o seu amor é como ele próprio escreve. Alguém poderia estar ouvindo João falando, eu já até decorei esse versículo, porque Deus amou João. Foi eu que escrevi. Não era, né, naquela época não tinha nem 3,16, era simplesmente a realidade do que estava acontecendo. Deus amou de tal maneira que deu. Ele entrega o seu filho. Nisto sabemos o que é o verdadeiro amor. Guarda esse versículo, se você puder decora ele. Não é o nosso amor por Deus. Eu amo a Deus. Pedro fala para Jesus, eu estou disposto até a morrer por sua causa, de tanto que eu te amo. Não é isso, Pedro, que eu quero de você. Eu quero que você compreenda o meu amor por você, mas sim o seu amor, o amor de Deus por nós, quando nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tem duas palavras aqui, nós e nossos, mas sim o seu amor por nós, quando deu seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quem são essas pessoas? Deixa eu te falar, ninguém absolutamente fica de fora. Ele está falando de toda a humanidade, ele não está falando de uma igreja, ele não está falando de um grupo específico, ele está falando de todo mundo com quem você colocar os seus olhos, e essa pessoa olhar para você, todo mundo que você esbarrar no seu dia a dia, é um nós e um nossos, todo mundo. Não tem ninguém que você vai encontrar no seu dia a dia, até as piores pessoas que você encontrar, não tem ninguém por quem Cristo não morreu. Ele morreu por cada um e Ele nos convida a essa prática de amor com cada pessoa. Com a sua sogra, seu cunhado, seu chefe, sua gerente, seu síndico, seu professor de matemática, aqueles líderes de ministério que ao invés de te ajudar parece que perseguem você, os passageiros do ônibus onde você está,
Os motoristas que só fazem barbeiragem no trânsito. Fala, Deus. Que te fecham, ou então você está esperando o sinal abrir e eles aí estão buzinando atrás de você. Que ficam dois na sua frente, não deixam você passar, trancando a rua. Os atendentes de repartição pública. Estou falando de gente que Deus ama. O caixa da padaria. As pessoas sentadas no bar da esquina, nesse momento. E eu deixei o pior por último, os operadores de telemarketing. Especialmente o pessoal que atende você quando você quer cancelar alguma coisa. Todos eles são o nós e o nosso. Eu peço perdão, não quero ofender nenhum operador de telemarketing. Como eu estou dizendo, Deus ama muito você e a gente está tentando amar também. Quando Ele nos enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quem está escrevendo isso é o cara que está vendo isso acontecer. Ele viu o Filho sendo entregue como propiciação. João não está falando de algo que ele ouviu falar ou ficou sabendo. Ele está vendo, ele viu. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sendo sacrificado numa cruz por toda a humanidade. Ele tem autoridade para escrever isso. E João é um pregador 1000 vezes melhor do que eu. Como eu disse para você, ele só tinha uma mensagem. E ela aparentemente tem esses 3 pontos. Ele explica um pouquinho de Deus para você. Ele te convida a entender o que Deus fez. E finalmente ele te dá uma prática, que é a parte mais difícil. 3 versículos. Ele chega no final e fala assim: queridos, visto que Deus, nós também devemos. Visto que Deus, nós também devemos. Visto que Deus, então nós também devemos. Queridos, amados. João se referia sempre assim à igreja: amados, queridos. Visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar-nos uns aos outros. Diga comigo, devemos. Essa expressão quer dizer exatamente o que diz. Ela é uma expressão financeira. Ela fala a respeito de uma dívida real. É alguém que está endividado no sentido financeiro. Valor está sendo devido. Existe uma dívida e um relacionamento de dívida no Evangelho que a gente prefere não tratar, porque a gente pensa que por causa da maravilhosa graça de Deus nós não devemos ser obrigados a nada. Mas é uma distorção desse pensamento. A graça nos aponta nessa direção. Alguém fez algo tão grande, tão maravilhoso, tão fantástico por mim, que não tem como eu não me sentir devedor. Em outras palavras, nós devemos algo a Deus. E nós devemos o quê? Nós devemos a Ele amar uns aos outros. Essa é a dívida que nós temos com Ele. E é muito interessante, porque a gente não está pagando de volta a Ele, a gente está pagando de volta a outros que Ele considera que precisam receber. E mesmo que você me trate mal, e não tem gente que trata você mal todo dia, toda hora. Mesmo que você me trate mal, eu escolho tratar você bem, não porque você merece, não porque eu devo isso a você, mas porque eu devo isso a Ele. Eu tenho uma dívida. É uma sensação de dívida importante e maravilhosa que nós devemos ter com Deus, que não me causa medo. Ai, se eu não pagar, o que Deus vai fazer comigo? Se eu não pagar essa dívida, o que Ele vai fazer? Não, eu estou em dívida com Deus sim, mas porque Ele fez algo maravilhoso por mim e Ele nem quer que eu pague Ele de volta. Ele não quer nada de volta para Ele. Ele quer que eu pegue essa dívida e distribua para os seus filhos. Ele quer que você tenha esse sentimento. Eu estou tão extasiado por esse amor tão grande que Ele derramou na minha vida. Eu estou tão impressionado pelo que Ele fez por mim. E Ele não quer que eu faça nada por Ele. Não, Ele é Deus. Ele não precisa que você faça nada por Ele. Ele quer que você apenas ame as pessoas que Ele tem colocado perto de você. Ou às vezes Ele nem colocou, mas aparece no seu caminho. Eu acho que tem gente que é o inimigo que põe na nossa vida. Com certeza.
Mas há uma grande oportunidade para exercer isso. E deixa eu falar para você, especialmente Ele quer que nós... Tem gente passando aqui na Anateles, tem gente passando ali na Penteteles. Me dá um minuto para depois a gente falar deles, deixa eu falar da gente. Ele quer que nós nos amemos de tal maneira que a sua congregação, que a sua igreja, o seu grupo, o seu ajuntamento se ame de tal maneira que o mundo ao redor fique chocado, extremamente atraído. Era isso que ele estava falando. Quando ele diz amem uns aos outros, ele está falando com 11 pessoas. Amem uns aos outros vocês. E espera ver o que vai acontecer. E só se prepara. Eu não tenho a menor dúvida. Hoje já estou com um pouco mais de 20 anos de ministério, quase. Eu acho que eu já cheguei bem a essa conclusão, que se tem um lugar que o inimigo quer atacar é nisso aqui. Ele sabe o poder que tem quando a igreja se ama. Se tem um lugar, e a gente é ignorante demais em relação a isso, a gente é cego demais em relação a isso, quando a gente tem crise com pessoas, com irmãos, e a gente esquece do reino de Deus, a gente esquece da grandeza, do avanço do reino de Deus, e fala, mas ele fez isso, ela fez aquilo, e não percebe o inimigo escondido ali, porque ele sabe que ele está... Deixa eu falar abertamente, sem falar o nome de ninguém. Se você tem problema com qualquer cristão, especialmente nossos, eu preciso dizer para você, você é responsável pelo não crescimento da igreja. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Se você diz, não, eu lido bem com todo mundo, mas não com aquela pessoa, você não entendeu o reino de Deus. Não entendeu. Estou ficando elétrico aqui, temos que segurar. O que o mundo está ansiando e desejando ardentemente é esse tipo de amor que eles não conseguem encontrar em lugar nenhum. E é frustrante quando eles chegam numa comunidade cristã e percebem que é igualzinho em qualquer outro lugar, que é muito parecido com qualquer outro grupo. Não estou criticando ninguém aqui especificamente. A igreja, de uma forma geral, muitas vezes não está cumprindo esse papel. Preste atenção, Deus quer, olhe para mim, que nunca mais seja dito a nosso respeito. E eu sei que vai continuar, mas Ele deseja que não seja mais dito a nosso respeito que a igreja é um grupo briguento, hostil, competitivo e merecidamente infame. Muito bem escrito pela Anne Rice. Ele quer que isso acabe. E o único jeito disso acontecer é se nós levarmos a sério esse único mandamento de Jesus. Eu sei que eu fui um pouco radical semana passada, eu vou ser até um pouco mais hoje. Quando eu falei para você, esquece os 10 mandamentos, esquece o sermão da montanha, esquece tudo. Não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo, faz só isso. E você vai ver que automaticamente, consequentemente, você vai começar a fazer outras coisas importantes. Mas se você tirar isso aqui do número 1, não tem muito mais o que fazer. Não tem muito mais para onde ir. Deus quer que amemos uns aos outros de modo que o mundo veja esse amor. E eu não sei com certeza, não posso dizer, mas eu tenho a impressão que se nós tivéssemos feito isso lá atrás, se a igreja tivesse feito isso lá atrás, essa senhora que é uma irmã em Cristo, Anne Rice, está colocando, e que é a representação de um monte de gente. Inclusive, quando ela escreveu, eu estou saindo desse negócio de cristianismo, amo Jesus e vou amá-lo para sempre. Eu conheço eu particularmente conheço um monte de gente que diz, eu não vou mais à igreja, amo Jesus, não vou mais à igreja. Mas muitas delas usam isso como desculpa para simplesmente não ter relacionamento com nada. Ela escreve como alguém que realmente é apaixonada por Jesus. Ela escreve como alguém que realmente está interessada em fazer o reino avançar. Ela só não consegue fazer isso nesse grupo. Eu tenho a impressão de que se a gente tivesse acertado lá atrás, ela e um monte de outras pessoas não sairiam, não desistiriam, não pulariam fora. Elas estariam cada vez mais atraídas. Porque eu não conheço, e você também não, ninguém que diz, vou sair da igreja, eles amam muito lá.
Esse pessoal é muito amoroso, eles me ajudaram demais, vivem o tempo todo interessado nas minhas coisas, nos meus interesses. Eu não quero nada disso. Eles querem ficar me ajudando o tempo todo, me amando, não quero. Ninguém sai disso aqui, ninguém foge disso aqui, ninguém desiste disso aqui. Um grupo de pessoas que decidiu fazer só uma coisa que Jesus pediu. Se acontecesse isso, quando as pessoas pensassem na palavra cristão, quando as pessoas pensassem na palavra evangélico ou igreja, as pessoas que eu e você conhecemos, que nós lidamos todos os dias, elas não pensariam, é um grupo complicado, difícil. Não, eles pensariam, olha, são os melhores vizinhos que eu já tive, são os melhores funcionários na minha empresa, é o melhor chefe que eu poderia ter, são os melhores amigos que eu tenho. Eu não me sinto julgado por eles, eles simplesmente me amam. Eu amo fazer negócio com eles, não dá errado. Eles cumprem o que eles prometeram, são honestos, são disciplinados, são equilibrados. Impressionante, né? Esse mundo olharia para nós e veria isso. Olha, eu vejo os casamentos desses cristãos, é tão diferente. Eles não brigam entre si, eles brigam juntos para manter o casamento. São generosos, são interessados no outro, são gentis. Aqueles homens solteiros cristãos são diferentes. Eu tenho até vergonha de como eu trato as mulheres na frente deles, porque eles respeitam de um jeito que eu não sei o que falar. Você sabe, e eu termino aqui. Eu acho que a gente poderia causar essa sensação neles como igreja. Esse mundo olhar para nós e pensar, eu não me sinto coagido, eu não me sinto obrigado. As pessoas que se aproximarem da igreja não deveriam se sentir coagidas. Eu não sinto como se eu estou entrando e vocês quisessem que eu fizesse alguma coisa, que eu estou entrando no meio de vocês e agora eu sou obrigado a mudar uma série de coisas na minha vida e eu tenho que agora viver por uma série de regras. Eu não sinto que vocês estão me obrigando a ser outra pessoa que hoje eu não estou pronto para ser. Eu não me sinto coagido a parar de fazer aquilo outro. Eu não me sinto, mas eu me sinto atraído. A igreja pecou tanto nisso. Nós queremos que as pessoas, quando vem uma pessoa não crente nessa igreja, a gente faz uma festa. Você quer aceitar Jesus? Quero. Glória a Deus, você é uma bênção. Olha, a gente está com você. No dia seguinte, olha, se acerta, hein? Você toma jeito agora. Você é de Jesus. Nunca mais você faz isso, aquilo outro. E Jesus nunca pediu isso dessas pessoas. Ele só pede, segue-me. E quando você começa a segui-lo, você muda. Ele sabe qual é o seu tempo, ele sabe qual é o seu ritmo, ele sabe quem você é, ele sabe os estágios do seu crescimento. É uma pena quanta gente foi embora porque eu e você dizemos, você não é tão bem-vindo aqui. Porque para ser bem-vindo aqui tem que ser bom, tem que alcançar um certo patamar. Talvez você não tenha dito isso com essas palavras, mas a gente acabou deixando isso transparecer. Quando eu digo a gente, eu estou falando da igreja como um todo. Eles deveriam dizer assim, eu não me sinto obrigado, eu não me sinto coagido, mas eu não quero ficar longe disso, eu quero ficar perto de vocês. Eu não sei se eu acredito em tudo que o pastor André prega, mas uma coisa é certa, esse pessoal é gente boa demais. Eu gosto de ficar aqui, eu gosto do papo deles, eu gosto, né, do ambiente. Eu vou voltar semana que vem. Por quê? Porque eu me sinto atraído. Ninguém está me obrigando a nada. Ninguém gosta de ser obrigado a nada. Algumas pessoas têm esse discurso, eu não gosto. Não é você não, ninguém gosta. Por isso que Jesus não obriga ninguém a fazer nada. E elas se sentiriam culpadas, mas isso ia ser muito bom, porque quando eu e você nos sentimos culpados, não é tão ruim se isso nos leva a uma mudança. E eu prego contra isso o tempo todo, mas eu queria que você entendesse, uma coisa é eu me sentir culpado, outra coisa é eu me sentir condenado. Eu me sinto culpado porque esse pessoal, eles são honestos, esses crentes, e ele erra e vem falar comigo, olha, eu errei aquilo, eu nunca faria isso, nunca faria um negócio desse, eu me sinto até mal. Mas quer saber, eu não me sinto condenado, eu não sinto que você está me condenando,
Tudo bem eu me sentir culpado porque, né? Eu não estou sendo fiel como eu deveria no meu casamento, ali. Essa culpa é muito importante, mas eu não sinto ninguém me condenando. Eu me sinto atraído e eu quero receber mais de Jesus. E eu sei, talvez ele não saiba, mas Jesus sabe como transformar aquela pessoa. Eu queria demais que você, e eu fico feliz demais porque essa igreja cada vez mais tem absorvido essa cultura. Algum tempo atrás, uma reunião que a gente teve aqui, o Marcelo, que está aqui com a gente na recepção, falou uma das frases que mais me impactou nesse ano. Ele falou: olha, é impressionante com a diversidade de pessoas que entram nessa igreja e não tem nada para elas se sentirem condenadas, não tem nada para elas se sentirem obrigadas. A gente recebe nessa postura. Eu acho que a gente está criando essa cultura, isso é maravilhoso. Vamos exportar elas, vamos levá-la para tudo quanto é lugar que a gente puder. Porque Jesus não chamava ninguém para obedecê-lo, Jesus atraía para depois influenciar. E se vamos ser o seu corpo, se vamos ser a sua mão, os seus pés, nós deveríamos fazer a mesma coisa. As pessoas se sentirem culpadas e não condenadas significa: eu não sou nada parecido com eles, mas eu gosto deles. E eu não me sinto condenado, são pessoas boas. E antes de você ficar de pé para a gente orar, e depois, não precisa nem ficar de pé hoje, que as crianças vão entrar já para apresentar algo para os pais, em mais 2 minutos. Eu tenho esse convite para você. Se nós permitirmos que o amor, olha aqui para mim, eu fiz a sua cabeça mudar de direção, olha aqui para mim, diga comigo: amor. Homens, quando falam amor, parece que amor, amorzinho, né? É uma coisa meio, sei lá. Jesus é que fala isso. A maneira como Jesus descreve amor, exemplifica e modela o que amor é. Preste atenção aqui. Se isso for o filtro para tudo que a gente faz na nossa vida, ia ter muito menos gente desistindo da igreja e muito mais gente ingressando na igreja. Então, meu convite hoje: que tal todos nós desistirmos nessa manhã? Vamos todos desistir de sermos apenas cristãos evangélicos e vamos nos tornar discípulos. Vamos desistir de não amar as pessoas como o nosso Salvador nos amou. Vamos tomar essa decisão. Vamos aprender a amar de verdade. E só uma última coisa: não perca a semana que vem. Deus tem preparado algo maravilhoso para o nosso crescimento. Amém? Você recebe essa palavra? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus.